Olá, eu sou o pastor Josias Rosa, coordenador da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus aqui em Joinville, Santa Catarina. E é uma alegria, um prazer estar mais uma vez participando deste momento tão especial que é a transmissão das nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando durante todo o trimestre, este último trimestre de 2019, sobre o tema O Governo Divino em Mãos Humanas. Estamos estudando uma série de lições, extraindo assuntos importantes e lições para a nossa vida espiritual. E o tema desta lição, de número 12, tem o seguinte: a rebelião de Absalão. E a nossa verdade prática nos diz o seguinte: a rebelião revela uma natureza depravada e apóstata contra Deus, visando apenas propósitos que contrariam a perfeita vontade divina. Esta é a verdade prática da nossa lição. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: e desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo de número 6. O nosso texto básico da nossa lição está em 2º livro de Samuel, capítulo 15, o versículo de número 1 ao 18, em que dá um relato deste acontecimento ou desta rebelião provocada por Absalão, o seu terceiro filho de Davi. Os nossos objetivos desta lição é descrever o homem Absalão, destacar a revolta deste homem Absalão e, por último, apontar a morte de Absalão. Então, nesta lição, nós vamos extrair que o ponto central que vai trabalhar, você professor, vai trabalhar com o aluno, falando exatamente sobre a rebelião, revela uma natureza de alguém depravado, alguém apóstata contra Deus. Rebelião é alguém que não está contente, alguém que realmente deseja fazer totalmente contrário a determinadas orientações. Este é o tema que vai ser trabalhado no próximo domingo. Agora, o primeiro ponto da nossa lição, ele vai dar uma descrição da vida deste homem, Absalão. Absalão era o terceiro filho de Davi com Maicá, filha de Talmai, rei de Gesur, que nascera em Hebrom. Davi teve seu primeiro filho com Ainoam, Amon, o primogênito. O segundo com Abigail, Quileabe. Do hebraico, o nome Absalão significa o pai é de paz. Olha só, o nome bonito, o nome que reflete, era para refletir alguém pacífico, mas não, na realidade, não era assim com a vida deste jovem Absalão. Algumas características eu achei muito importante sobre a vida deste rapaz. Primeiro, a sua beleza. Ele, como terceiro filho de Davi, era conhecido pela sua beleza estética, de um modo que todo Israel apreciava sua aparência. E quando nós lemos 2 Samuel capítulo 24 e capítulo 14, versículo 25, nos diz o seguinte:
não havia em todo o Israel homem tão admirável pela sua beleza como Absalão. Você já pensou nisso? Uma pessoa de uma postura, de um porte físico, de uma beleza extraordinária que as pessoas realmente tinham prazer em olhar para ele. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. O seu defeito não era algo que era aparente aos olhos do ser humano. O maior defeito de Absalão estava escondido no seu coração. Esta é uma das características deste homem. Agora, poderemos ver aqui o seu caráter maligno e algumas coisas importantes que nós queremos aqui transmitir. Primeiro, um homem iracundo. O iracundo é alguém possesso e irascível, colérico, agastado, torvo e raivoso. E ele tinha dentro dele essas características. Ele não era feliz, mesmo sendo filho do rei, tendo inclusive algumas regalias que não lhe cabia a ele, mas ele não demonstrava essa felicidade, o seu coração era um coração iracundo. Absalão, por natureza, já era uma pessoa com essas características. Diante do pecado cometido por Amon, ele não perdoou de jeito nenhum. Ele foi criando uma raiz de amargura e foi alimentando algo para tirar a vida de Amon. Outra característica maligna na vida de Absalão, ele era um homem ardiloso. Quer dizer, o que significa, ou se utiliza de ardiz, de esperteza, para conseguir o que pretende. Alguém sagaz, astucioso e enganador. Ele aproveitou a sua posição de filho de rei e tendo exatamente o número de pessoas ao seu lado, carros, para que realmente ele pudesse usufruir de algumas vantagens para se tornar alguém enganador. Nós podemos ver também que Absalão era um homem egocêntrico. Após o seu regresso para Jerusalém, pela intercessão de Joabe, Absalão passou 2 anos sem ser chamado à presença do seu pai. Algo que o incomodou muito. E na intenção de provocar uma audiência com o rei, Absalão, de maneira egocêntrica e maquiavélica, mandou atear fogo ao campo de Joabe para forçá-lo a ir à sua casa e conseguir o que ele queria. Ele criou alguns mecanismos para que ele pudesse então voltar à casa do seu pai. Mas o seu intento era exatamente algo para beneficiar a sua própria vida. Ele era um homem egocêntrico, um homem traiçoeiro. Absalão, ele esforçou-se em mostrar ao povo que existia um contraste entre ele e o rei. Quer dizer, ele demonstrou para o povo que ele se colocou numa posição de juiz, que não cabia a ele. E ali ele conversava com o povo e disse, está faltando gente para atender. O povo não está sendo atendido como deveria ser atendido. Quer dizer, colocou culpas no seu próprio pai, que era o rei que estava administrando toda aquela terra. Ele foi um homem traiçoeiro, um homem conspirador. Absalão trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática. Ele dissimuladamente procurava impressionar o povo, se exibindo com carros, cavalos e homens que corriam diante dele com lisonjas. Ele foi criando um status a ponto de que o povo haveria de aplaudir as suas atitudes.
menosprezando o rei que estava governando aquele povo. Esta é algumas das características malignas na vida deste homem Absalão. Agora, quando olhamos na nossa lição, a revolta que gerou na vida dele, podemos então asseverar que Davi é o grande responsável pelo desastre que aconteceu no seio da sua família devido às suas faltas, sua queda, na família. E estudamos recentemente as consequências do pecado de Davi, porque todo pecado traz as suas consequências, e a Bíblia é muito clara quando diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós podemos dizer que tudo isto que aconteceu foi um reflexo de Davi não ter dado atenção devida à sua família. Inclusive, Absalão era o seu filho predileto. Ele fazia acepção entre filhos. E qualquer família não pode existir acepção entre filhos. Nenhum pai, nenhuma mãe pode fazer acepção de filhos. Os filhos, a Bíblia diz que são heranças do Senhor e devem ser conduzidos, orientados segundo a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E até porque o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Nada justificava o procedimento errado dos filhos, mas por vezes os pais contribuem para que eles muitas vezes tomem alguns caminhos de rebeldia deliberada. É por isso que a Bíblia diz que nós, os pais, não podemos provocar a ira aos nossos filhos, mas devemos instruí-los, ademoestá-los segundo a palavra do Senhor. Então, na vida ou na família de Davi, nós podemos ver algumas consequências que aconteceram, tendo em vista o reflexo do pecado cometido por Davi. O segundo tópico da nossa lição fala exatamente sobre a revolta de Absalão, a fraqueza do reinado de Davi. O que se desenrola aqui neste capítulo ainda é o resquício do pecado cometido por Davi. Como falou Natã, sua vida seria marcada por inúmeros problemas, quando ele disse que a espada não se ausentaria da tua casa. Davi, ao ocultar o seu pecado, o duplo pecado, pôs-se a levar uma vida relaxada, tanto espiritual quanto publicamente. Ele não estava mais julgando as causas como deveria. Os problemas do reino foram se acumulando, aumentando grandemente a insatisfação do povo. Temos que ter um cuidado com a casa de Deus, com o povo de Deus. Isso nos faz lembrar no início da igreja primitiva, quando então os apóstolos estavam se detendo ao ensinamento da palavra, ao ensino da palavra, e de repente as viúvas não estavam sendo atendidas, começou a ter uma murmuração, e muitas vezes eu coloco como uma crítica construtiva. Os apóstolos então se reuniram e acharam por bem criar, o primeiro departamento, os diaconatos, para que as pessoas fossem assistidas, fossem abençoadas. Então foram escolhidos homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, para exercer a atividade de diaconato na igreja. Isto então acalmou a situação de desconforto que estava acontecendo para o povo. Eu louvo a Deus, porque as nossas igrejas, ela vai cada dia crescendo, e então vai se formando os departamentos com o objetivo de facilitar a administração da casa do Senhor. Temos a administração dos jovens, dos adolescentes,
Idade de Ouro, grupo de crescimento, escola bíblica dominical, e desta forma todo o povo está sendo atendido. A área de assistência social, que o departamento da Idade de Ouro cuida muito bem disso, as irmãs que fazem o trabalho também de discipulado nas casas, tudo isso é feito com critério, com amor, para que a obra do Senhor ela possa prosperar. Mas na vida do reinado de Davi, estava sendo esquecido muitas coisas. Os julgamentos, as pessoas que precisavam realmente de um juiz, não estavam sendo bem atendidos. E houve então esta dificuldade. Agora podemos ver aqui na vida deste homem, Absalão, que ele era o quê? Um político. Há registros do plano da insurreição de Absalão. Está no capítulo 15, versículo 1 a 12 do segundo livro de Samuel. Ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos para pôr seu plano em prática, destituindo, ou seja, desmotivando o reinado de Davi, colocando algumas falhas no reinado de Davi, não vendo mais as qualidades, mas querendo sempre procurar ver defeitos para poder constituir o seu plano que ele queria colocar em prática. Então ele trabalhou 4 anos para colocar o seu plano em prática. A revolta contra seu pai, de duas maneiras, Absalão, ele procurou impressionar o povo. Primeiro, se exibindo em carros, cavalos e homens que corriam diante dele, segundo a lisonja, querendo sempre aplaudir, querendo mostrar o status além daquilo que na realidade ele era. Absalão político agia da seguinte maneira: demonstrava o espírito de grandeza. Era comum aos reis do Oriente terem servos que iam adiante deles, dos seus carros, e por vezes variavam de 3 a 4 homens. Mas Absalão, ele apresentava assim com 50, olha só, 50 homens ao seu lado, para demonstrar uma grandeza. Ainda exercia também uma função que não era sua, de querer legislar, querer ser o juiz, mas não, ele não era. O que mais? Apresentava as falhas no setor administrativo do rei, dizendo que não havia pessoas capazes, indicadas pelo rei para atender o povo. E depois fazia falsas bajulação. Muitas vezes, no meio cristão, aparecem pessoas assim, querendo atrapalhar a administração, querendo prejudicar o andamento da obra de Deus, querendo fazer com que as coisas aconteçam errado, para que o seu nome venha a aparecer. Isto não é um espírito que provém de Deus. Isto passa a ser um espírito de rebelião. É uma falsa devoção. É algo que não procede do coração de Deus, mas poderíamos dizer procede do inferno, querendo fazer com que haja uma divisão, que haja uma separação. Mas o nosso Deus, ele trabalha pela unidade da igreja. Mas podemos ver mais adiante então este Absalão se autoproclamando rei. Absalão foi para Hebrom com permissão do seu pai, mas ele fez isto com falso pretexto para comandar de lá seus emissários. Ele preparou esses homens e ao seu sinal, ao som de trombetas, deveria ser proclamado a todo Israel: Absalão reina em Hebrom. Se autodenominou e arranjou alguém ali para aplaudir e para que ele estivesse nesta posição. Pecado de rebelião. Onde é que começou?
Quando estudamos a Bíblia, nós podemos perceber que no céu, Satanás, o Lúcifer, que eu digo que ele não merece ter esse nome, que Lúcifer quer dizer anjo de luz, ele é o príncipe das trevas, ele que administrava o louvor, a grandiosidade do louvor oferecendo a Deus, ele disse: não, ninguém me aplaude, ninguém me valoriza, ninguém me adora, subirei acima das estrelas do céu e ali firmarei o meu trono. E ele queria ser semelhante a Deus, mas ali não foi o lugar dele. Ele foi lançado para o abismo. E diz a Bíblia que uma terça parte dos anjos, uma terça parte, o acompanhou. Sempre alguém que quer se rebeliar, arranja alguém para estar ao seu lado. Agora eu louvo ao Senhor, porque o exército de Deus é bem maior. 2/3 ficaram juntamente ali na presença do Senhor. Uma terça parte caiu. E essa terça parte estão incomodando até hoje. Incomoda você, professor da escola dominical, incomoda você, cristão, incomoda você que adora a Deus, incomoda você que presta o culto ao Senhor. Mas a Bíblia diz que ao nosso redor, os anjos do Senhor se acampam. A presença do Senhor está ao nosso lado para nos encorajar e nos fortalecer e fazer de nós verdadeiros vencedores. Mas nesta rebelião, nós podemos ver que existiu um grupo que foram leais a Davi. Podemos ver um grupo que foram desleais a Davi. Foram leal a este que causou esta rebelião. Mas existiu um grupo que foram leais a Davi. E isto é muito importante, é aquele grupo comprometido com as coisas de Deus, com a obra do Senhor, com a vontade de Deus. Este grupo está orando ao Senhor, este grupo está jejuando ao Senhor, este grupo está trabalhando, este grupo está sempre pronto a fazer a vontade de Deus. Que grupo você pertence? Ao grupo dos trabalhadores. Você, professor da escola bíblica dominical, você está lutando para que a tua classe de escola bíblica dominical seja cada dia mais abençoada pelo Senhor, para que você tenha esta intimidade com Deus. Você faz parte do exército de Deus. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição: a morte de Absalão. Estudamos domingo passado que todo pecado tem as suas consequências, o seu pagamento. E a Bíblia é muito clara quando diz que o salário do pecado é a morte. A morte de Absalão. Agora, nesta tragédia, em tudo isto que aconteceu, nós podemos ver o coração do pai, o coração de Davi. Davi teve de montar um exército para lutar contra o seu próprio filho, dividindo-o em 3 companhias, uma sobre a liderança de Joabe, um grande general, outra sobre a liderança de Abissai e a última de Itai. Ele se propõe a ir para o combate, mas o povo não permite. 2 coisas importantes devem ser entendidas aqui. A primeira é o valor que o povo via em Davi. Sendo ele um grande guerreiro, uma pessoa capaz, ainda que estivesse pagando um alto preço, as pessoas sabiam do seu valor. Mesmo com toda a falha, tudo que ele cometeu, mas ele era um homem amoroso, um homem aquebrantado, um homem que realmente sabia administrar os seus súditos. E este povo amava a Davi, valorizava a Davi. Mesmo que ele tivesse que pagar um grande preço, mas ele era amado pelo povo. E que por causa disso ele era o alvo principal.
A segunda é que o povo queria evitar que o próprio pai tivesse que confrontar o seu filho. Todos viam a dor que Davi sentia ao tornar ou formar este exército para lutar contra o seu filho. Por isso pediu que se tratasse o jovem com brandura. Olha só, orientaram a Davi para que tratasse o seu filho com brandura, querendo que de repente ele viesse se recuperar desta sua atitude. Mas não aconteceu assim. O preço da rebelião de Absalão foi algo trágico para a sua vida. A batalha de Absalão pelo trono, ou seja, sua rebelião, sua rebeldia em troca do poder, custar-lhe-ia a vida. O homem de Davi entraram em combate. A vitória facilitou a vitória de Davi pelo fato de a floresta na qual o homem de Absalão embrenhou-se, ele que tinha os seus cabelos compridos, ele ficou pendurado pelos seus cabelos. E ali ele morreu, ali ele foi morto, ali ele foi assassinado, porque todo pecado traz as suas consequências. Alguns relatos bíblicos e forças naturais contribuíram para que o povo do Senhor fosse vitorioso, como lama, insetos, doenças, e o que nos dá aqui prova é de que ele não resistiu. O projeto de Deus na vida de Davi foi maior do que o projeto de Absalão em usurpar o trono de Davi. Joabe tomou conhecimento desta situação de Absalão, irando-se porque o homem que lhe trouxe a notícia não matara. O mensageiro lhe disse que não poderia ter feito isso, ainda que fosse para ganhar 1000 moedas de prata, pois tinha ouvido o pedido do rei. Joabe, porém, então foi até Absalão e traspassa-o com dardos. Depois disso, o combate termina. O fim de Absalão foi trágico, porque ele foi atingido, ele foi morto naquela situação em que ele estava ali passando. Coisa terrível. A coisa maior, o maior perigo é alguém se rebeliar. O pecado de rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria. E Deus não aprova, Deus não admite. Aqueles que se levantam contra Deus, eles perecerão. Aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor, também eles não resistirão. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, professores de escola bíblica dominical, oriente os seus alunos a viverem uma vida de retidão, uma vida de compaixão, jamais se rebeliar contra a obra de Deus, contra o Senhor, mas que possamos lutar, ir até o fim, pelejando pela causa do Mestre, e que Deus nos abençoe grandemente. Desejamos a todos uma excelente manhã de escola bíblica dominical. Que Deus abençoe em nome de Jesus.